Como identificar os problemas que impactam negativamente no seu negócio. Olá, sou Ulisses Moreira Filho, mestre em Engenharia da Produção e especialização no Japão em Gerenciamento pela Qualidade Total. O tema que será abordado são indicadores de desempenho de uma organização. Então, são métodos, são indicadores que possibilitam avaliar se o seu negócio é um bom ou mau negócio. Então, para isso, nós vamos entender que tudo nasce de processos. Os processos são as transformações do que entra no que sai. O que entra numa organização? Entra informação, entra energia e entra insumos. E sai produtos e serviços. Então nós temos que avaliar se esses produtos e serviços, como é que está os seus resultados. Então ele vai abordar sobre 4 eixos. O primeiro eixo é o eixo financeiro. No eixo financeiro, nós vamos abordar a saúde financeira da sua organização. É igual ao corpo humano. Você vai no médico, vai fazer uma consulta, ele vai te examinar e vai pedir uma série de exames. Então, ele está olhando o quê? A saúde do seu corpo humano. Por analogia, nós vamos começar analisando a saúde financeira. Por quê? Porque esta empresa tem alguém que colocou dinheiro e ele quer saber o seguinte: o meu dinheiro dá o resultado que eu espero? Então eu vou medir a saúde financeira. O segundo eixo é o eixo de clientes. Os clientes, aqueles que nós fazemos negócio. Bom, são os clientes. Eles estão aceitando o meu produto gera valor, atende às suas necessidades. Então, são os clientes. O terceiro eixo são os meus colaboradores. Os colaboradores é o meu capital humano. Então eu tenho que saber como é se eles estão satisfeitos com a empresa. Se vem perspectiva de crescimento, como é que eles enxergam a empresa? E o último eixo é a comunidade, ou seja, o que a empresa faz para o desenvolvimento da comunidade. Então aqui nós temos 4 eixos: financeiro, cliente, colaboradores, comunidade. Bom, por onde começar? Nós vamos dar agora dicas para que você possa rapidamente saber, a grosso modo, como está o desempenho da sua organização. Nós vamos começar pelo indicador financeiro. O indicador financeiro, ele se avalia através de um item chamado a lucratividade. A lucratividade, ela é avaliada com base no lucro líquido, antes de impostos. Meu lucro líquido. Porque eu quero saber agora se ela me paga o retorno do capital que eu estou tendo. Meu lucro líquido. Porém, esse lucro líquido, ele tem uma inércia para calcular. Então hoje nós estamos em abril. O resultado vai sair uma boa contabilidade daqui aos 30 dias. E não dá para ficar esperando esse resultado. Eu preciso saber hoje. Então tem que ter uma ideia hoje como está a minha lucratividade. Então a primeira medida indireta que vai levar à lucratividade chama-se faturamento. Ou seja, é aquilo que é obtido
pela emissão de notas fiscais eletrônicas. Tudo aquilo que eu emito nota fiscal eletrônica. Porém, este faturamento, ele está embutido dentro dele os impostos, os tributos que não são da empresa, são do governo. Então, a primeira armadilha é o empresário achar que esse dinheiro é dele. Esse dinheiro não é dele. Então, quem vai calcular vai depender do seu modelo tributário, se é simples, lucro presumido ou lucro real. Então, e também do que é vendido. Então, você vai tirar impostos. Então, nós vamos admitir, na primeira hipótese, trabalhar com o faturamento bruto. Vai dar uma ideia. Tá? E aí nós vamos construir uma base para poder fazer a primeira análise. Nós estamos em abril, vamos pegar uma base dos 3 meses para trás. Janeiro, fevereiro e março. Então, nós vamos pegar todas as notas fiscais emitidas em janeiro, fevereiro e março. E aí nós vamos ter janeiro, fevereiro e março. E vão ter valores aqui. Tá? X, Y e Z. Nós vamos somar os 3 e vamos tirar uma média de X mais Y mais Z, dividido por 3. Então, eu vou pegar o faturamento de janeiro, fevereiro, março e vou tirar a média. Esta média vai ser a minha referência. Então, eu vou ter o primeiro parâmetro de referência. E aí eu vou fazer uma pergunta. Esta média, este valor, descontando o que eu paguei da matéria-prima para fazer esse produto, paga as minhas contas, paga as minhas despesas. Então, quais são as despesas? Aí nós temos 4 grupos de despesas. Tá? Nós temos despesas administrativas. É tudo aquilo que você paga para os funcionários, com os tributos, prolabore do dono, contratação de serviços, despesas administrativas. Aí nós temos despesas financeiras. É tudo aquilo que você pega dinheiro no banco para fazer a sua operação, caso haja. Nós temos despesas tributárias. São os tributos que nós temos que recolher todos os meses. E nós temos despesas operacionais. São aquelas que nós pagamos para poder transformar o que está entrando em produto até a casa do cliente. Então, esta sobra entre faturamento menos o que eu paguei de matéria-prima, esta diferença paga essas despesas? Aí nós vamos ter 2 respostas, sim e não. Se sim, a princípio, tá ok, a princípio. Se não, nós temos um primeiro problema. Ou seja, o que eu estou faturando não é suficiente para honrar os meus compromissos. Então, depois nós vamos ver como é que a gente descobre os problemas. Então, a primeira pergunta é essa aqui. Agora, nós vamos pegar um indicador do cliente, que é a receita. O que é a receita? A receita é uma perspectiva de faturamento. Então, o que eu vou fazer agora? Então, agora eu vou pegar todos os pedidos emitidos e vou transformar esses pedidos em dinheiro. Então, eu vou fazer os pedidos emitidos em janeiro, fevereiro e março. Vou somar e vou tirar a média. Então, eu vou ter uma receita média do mesmo período, primeiro trimestre de 2021, em relação com o faturamento do primeiro trimestre de 2021.
Então agora eu vou comparar receita oriunda de pedidos, receita, e vou comparar com o meu faturamento. Vou comparar agora com o meu faturamento. Essa comparação, eu vou agora analisar qual é a diferença entre receita menos faturamento. Então eu vou admitir, numa hipótese, que se essa diferença for menor do que 10%, significa que eu, empresa, tenho condições de cumprir o prazo de entrega. Ou seja, aquilo que eu negociei com o cliente, eu consigo faturar. Se essa diferença for superior a 10%, o que significa? Significa que na cadeia de processos que vão fazer a transformação das entradas em produto, eu tenho gargalos, eu tenho obstruções, eu não consigo resolver. Então eu tenho desperdícios entre o que eu fecho com o cliente e o que eu consigo faturar. Aí eu vou analisar receita e pedido. Então, se eu tiver menor que 10, eu consigo atender um pedido. Se tiver maior, eu não consigo. E segunda coisa, se essa receita for próxima ao faturamento e eu não conseguir pagar, significa o seguinte, que o meu negócio está com problema sério. Então agora nós vamos fazer a segunda visão. Como é que agora eu vou iniciar o trabalho? Eu tenho que agora pegar a receita, que é de vendas, e falar o seguinte, como eu calculo o preço de vendas? Como é que eu calculo esse preço? Então, nós temos dois jeitos. Eu tenho o jeito velho e o jeito novo. O jeito velho é o seguinte, eu pego todos os meus custos, com tudo que eu faço, tá? Coloco uma margem e dou o meu preço de venda. No mercado que está demandado, esse jeito funciona. Então, eu pego o custo, mais margem, que eu quero, eu dou o preço de venda. Margem significa marcar, eu dou o preço de venda. Funciona em mercado em demandado. Em mercado que está reprimido, não funciona. Por quê? Porque aí a equação muda. Então a equação passa a ser preço de venda. Quem define o preço de venda? É o cliente. É quanto ele está disposto a pagar. Então você vai no supermercado, vai comprar uma geladeira. Você olha um monte de geladeira, mais ou menos todas similares. Muda um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e você olha, isso aqui custa A, daqui custa B, daqui custa C, vê as condições, vê as suas condições de pagamento, e eu vou escolher isso aqui. Então quem define o preço de venda do produto é o cliente, não é a empresa. Então, o preço de venda mais o custo, menos o custo da transformação, me dá a margem de lucro. A margem de lucro, quem define é o dono do dinheiro. Vou repetir. A margem de lucro, quem define é o dono do dinheiro. E ele vai ver quanto eu preciso ter de margem para pagar o meu capital que eu investi lá dentro. Aí eu vou analisar, puxa vida, eu não consigo ter margem. O que eu faço? Eu tenho algumas opções. Eu vendo, eu fecho, não interessa. Então, se eu acho que vale a pena, eu vou investir. Então, este número vai dar para ele a certeza que se continua ou não com o negócio, a sua margem de lucro. Se ele decidir
que é um bom negócio, vale a pena. Eu só tenho agora uma variável para mexer, que é o meu custo. Então agora eu tenho que fazer um ataque ao custo. Então eu tenho que ter uma meta drástica de redução de custos através do ataque aos desperdícios, seja eles visíveis ou invisíveis. E esse desperdício, ele representa de 10 a 15% do teu faturamento. Então, é viável. Muito obrigado. No próximo vídeo nós vamos abordar como atacar os custos. Se você gostou, por favor, se inscreva no canal, acione o sineta e compartilhe. Obrigado.